T-Talks, Conversas do Imobiliário, o podcast que junta especialistas para discutir o presente e o futuro do mercado imobiliário. Bem-vindo a mais um episódio T-Talks. Hoje o episódio é para proprietários, consultores e amantes das PropTechs. Já imaginou se existisse uma plataforma que ligasse proprietários a consultores? O José Ramos Duarte é o CEO da Kizag, a plataforma que este ano venceu o prémio SIC Expresso de Inovação na Mediação. Mas atenção, a Kizag não faz mediação imobiliária. Ficou confuso? Ora ouça. Estamos no segundo dia do Salão Imobiliário de Lisboa e temos connosco o José Ramos Duarte, o CEO da Kizag. Olá, José. Olá, boa tarde. Vamos falar um bocadinho mais para o microfone. Olá, boa tarde. Boa tarde. José, quem é a Kizag e como é que surgiu esta ideia? Boa pergunta. Quem é Kizag? Kizag é uma empresa de tecnologia que veio para sacudir o futuro do mercado imobiliário. E como é que a Kizag surgiu? Surgiu o início da Kizag surgiu não aqui em Portugal, e sim nos Estados Unidos, através de um plano de negócio que foi criado por lá, onde eu e o CTO David Júnior, que começamos o plano de negócio. E a plataforma da Kizag originalmente era para ser uma plataforma de anúncio de imóveis, e hoje a Kizag tem soluções muito diferentes que de fato a única coisa que ela não é uma plataforma que anuncia imóveis. E em que sentido é que a Kizag veio revolucionar o mercado imobiliário? Porque existem já muitas PropTechs, não é? Em Portugal. O que é que a Kizag vem trazer de novo? A Kizag atua numa porção, que eu diria, numa parte que basicamente nenhuma empresa hoje atua, ou se atua, não atua da forma que a Kizag atua. Que é antes, ou seja, a Kizag entra antes da mediação imobiliária acontecer. Nós ajudamos, como nós podemos ver, inclusive aqui mesmo no pano de fundo, nós entramos para descomplicar uma etapa anterior de fato, a etapa anterior à mediação imobiliária. Então, voltando um bocadinho atrás, Sim, para contextualizar um bocadinho, e quem pode ver a Kizag ficar um bocadinho confuso. A Kizag, por exemplo, não é um idealista, não é uma dessas plataformas onde a pessoa vai e procura uma casa ou um consultor, certo? Sim. Não quero fazer aqui publicidade a nada, mas não é uma Remax, não é nada, certo? Não, só vem complementar. Exatamente. A Kizag não é uma empresa que trabalha na mediação imobiliária e nem muito menos nos anúncios de imóveis. A Kizag se propõe a ajudar na etapa anterior, como eu comentei, a fazer com que o processo atual seja descomplicado e até mais do que isso. Nós estamos trazendo para o mercado liberdade de escolha e livre negociação. E como é que está esse mercado imobiliário em Portugal? O mercado imobiliário em Portugal está bem, né? Enfim, até um pouco antes do Covid estava de fato em alta e continua bem. É um mercado que está aquecido, continua aquecido, e que movimenta em torno de 165 mil imóveis por ano em termos de compra e venda de imóveis. Falando um bocadinho da experiência do José. Sim. O José já trabalhou no Brasil, nos Estados Unidos. Qual é que é a diferença entre o mercado imobiliário português e os dos outros países, nomeadamente Brasil e Estados Unidos? É o volume, né, basicamente. Vamos lá, né, são dois... Brasil e Portugal têm mercados muito similares, principalmente em relação ao modelo de venda, compra e venda de imóveis. Estados Unidos já é um mercado bem mais maduro, ou seja, os Estados Unidos, para citar um exemplo mais prático, a exclusividade na venda de imóveis nos Estados Unidos já é um padrão. Em Portugal e Brasil, não. Uma das novidades que a Kizag traz para o mercado, especificamente português e brasileiro, é exatamente a promoção da exclusividade na venda dos imóveis. Diferencial para ajudar o proprietário a vender o imóvel dele com mais facilidade, com melhor preço e mais rapidamente. Então, o que é que os mercados lá fora podem aprender com Portugal? E vice-versa? Bom, vamos falar primeiro de uma mão contrária, né? No Portugal pode aprender que a exclusividade é um fator preponderante para se
melhorar, na verdade, aumentar a velocidade de venda de um imóvel e para o negócio ser fechado de uma forma mais vantajosa para todas os personas envolvidos. De fato, o Portugal pode e vai aprender muito com a exclusividade, como é no mercado americano. Vamos lá, vice-versa, né? O que a Kizag está trazendo para o mercado português que pode ajudar no mercado, por exemplo, mais maduro como os Estados Unidos? Livre negociação, liberdade de escolha. Os Estados Unidos tem um mercado que, apesar de ser mais maduro e trabalha com exclusividade, o proprietário não tem um poder de negociação em relação aos custos de transação, nomeadamente muito mais a comissão de venda, muito baixo, certo? E o nosso trabalho inicial em Portugal para fazer com que essa livre negociação e liberdade de escolha comece por aqui, vai reverberar para Estados Unidos, para Brasil ou para qualquer outro país. Ou seja, Portugal vai ser o nosso mercado modelo. Tocou aí num ponto o facto de ser um projeto piloto, ou seja, quer dizer que em Portugal as PropTechs ainda estão a dar os primeiros passos. Tendo em conta que todos os outros setores já levam, setores de restauração e tudo mais, distribuição, já levam um avanço a nível tecnológico, porque é que só agora é que o mercado imobiliário está a dar estes primeiros passos na tecnologia? Na realidade, o mercado imobiliário começou a dar os primeiros passos em relação à tecnologia 4 anos atrás, talvez entre 4 e 5 anos atrás. Ainda é recente. Nos Estados Unidos, Okay. certo? Ou seja, foi o início de tudo e as PropTechs foram se preparando melhor, como de fato a Kizag se preparou melhor nos últimos 2 anos, justamente para alcançar essa necessidade, ou seja, o consumidor ou os consumidores, entre eles o próprio consultor, o próprio proprietário de imóveis e o comprador, eles pedem por inovação nessa atividade que é de compra e venda de imóveis. Mas, talvez, não sei, isto é uma leitura que eu faço, talvez esta resistência à tecnologia por parte dos consultores também, seja e pelos proprietários, seja pela confiança, pela segurança, não é? Que a tecnologia às vezes não traz. O objetivo da Kizag, um deles é trazer a confiança para as relações entre consultores, proprietários e compradores. A gente sabe que essa relação entre as partes está muito abalada, né? Enfim, até em função de como ela foi desenvolvida ao longo dos últimos 50 anos. E a Kizag entra para trazer confiança de volta para esses interlocutores, sim. Uhum. José, agora falando um bocadinho mais sobre os serviços que a Kizag oferece, começaram com o KeySelect. Vamos lá. O que é o KeySelect? O KeySelect ele é uma ferramenta que une proprietários, compradores de imóveis e consultores imobiliários. Eu queria lembrar que a Kizag não faz mediação imobiliária novamente, mas a Kizag ela facilita essa interatividade entre proprietário, consultor e comprador de imóveis, através de algumas facilidades, como por exemplo, o proprietário coloca o imóvel, vou aqui descrever um pouquinho da jornada, tá? Jornada do consumidor. O proprietário coloca a propriedade dele na plataforma da Kizag. Por exemplo, tem em torno de 1.700 consultores cadastrados. Essa propriedade, à medida que ela entra na nossa plataforma, ela é disponibilizada para os consultores que se cadastraram ou que se inscreveram para aquela área, certo? Uma determinada área. Eles recebem a notificação de que existe uma nova propriedade no mercado. Com base nisso, eles têm um tempo determinado para poder botar o seu melhor plano de vendas, que inclui comissões, alguma outra facilidade como fotografias, imagens em 3D, o que seja. E o o proprietário recebe esse plano de vendas que inclui inclusive um pitch do próprio consultor de imóveis e toma sua decisão em um determinado período. Tudo isso é feito de forma fechada. A plataforma da Kizag não é uma plataforma aberta e não intervém no processo. E para o proprietário é gratuito? E para o proprietário é gratuito e para o consultor de imóveis, para se inscrever e participar dos planos de venda também é gratuito. Apenas tem de, se quiser uma exclusividade, não é? É que tem de... Sim, e aí vamos lá, para fechar o processo.
as propostas são apresentadas ou os planos de venda são apresentados e os proprietários têm um determinado tempo para escolher qual é o melhor consultor que mais se encaixa no perfil dele. A partir do momento que ele escolheu aquela propriedade, que ele escolheu aquele consultor, ele faz, a partir daí a KIZAG ganha sim a sua comissão sobre a venda daquele lead, e a partir desse momento eles fecham um contrato onde o consultor passa a ter a exclusividade na venda daquele imóvel, certo? E a partir desse momento a KIZAG só vai acompanhar o processo final de fechamento dessa venda, mas não participa da mediação imobiliária. E depois entra o KeyVisit, certo? Aí o KeyVisit, na realidade, é um complemento, né? Enfim. Eu queria só lembrar que o comprador também faz parte dessa proposta do KeySelect. Ou seja, a plataforma, a partir do final desse mês para o início do mês que vem, vai contar com o comprador também. E aí as três pontas se fecham: comprador, vendedor e proprietário. Vendedor, que é o proprietário, o comprador e o agente e o consultor imobiliário, exatamente. São muitos nomes, mas enfim. Bom, e aí entra o KeyVisit, que é a outra solução da KIZAG. O KeyVisit, ele é uma solução que combina software com hardware e que ajuda no processo de visitas dos imóveis. Ou seja, qual o objetivo principal do KeyVisit aqui? Aumentar o tempo de exposição dos imóveis e fazer a qualificação do comprador. Como é que o KeyVisit faz isso? Vou colocar na prática. Uma pessoa vai na plataforma da KIZAG ou tem outra plataforma que aquela propriedade tenha o dispositivo KeyVisit, ela localiza aquela propriedade, gostei dessa propriedade, eu quero visitar agora, eu vou lá, me registro na plataforma da KIZAG, vou na plataforma da KIZAG e faço a minha agenda de visitação e vou sozinho, sem a interferência, sem o acompanhamento, seja do proprietário, seja do consultor de imóveis, num primeiro momento, certo? Ou seja, ali eu visitei num dia 10 propriedades, onde eu consegui fazer isso com o meu aplicativo, ou com a minha aplicação, enfim. E a partir dali eu consegui ter uma produtividade maior do meu tempo e aquelas propriedades ganharam muito em termos de tempo de exposição e de visitação, certo? O que se ganha com isso? Como é que ele faz essa visita? Perdão, para ser mais prático. Ele faz esse registro, ele escolhe a propriedade, até a propriedade ele recebe um código, a propriedade tem um dispositivo da KIZAG, que é instalado na propriedade, ele abre a porta da propriedade através desse dispositivo, entra, faz a visita, ele não tem acompanhamento, seja do consultor, seja do proprietário, ele olha o imóvel, se ele realmente gostou daquele imóvel e quer continuar, ele volta o contato com a KIZAG dizendo, gostei, quero continuar a negociação do imóvel, aí o consultor de imóveis entra para poder, de fato, negociar. E o processo é totalmente seguro, certo? O processo é seguro, na realidade, boa pergunta. Todo esse processo é monitorado por um centro de operações da KIZAG e o próprio proprietário consegue acompanhar daquele imóvel em particular, monitorar as visitas de forma remota através da sua aplicação, certo? É isso mesmo. E a qualquer hora do dia? Desde que o consultor também tenha... Sim. Desde que eles combinem uma hora, não é? Sim, pode ir qualquer hora do dia. O proprietário e o consultor vão abrir janelas para visitação dos imóveis. Esse imóvel inclusive, pode até estar ocupado. A gente percebe que a ferramenta da KIZAG vai entrar num primeiro momento, estou falando do KeyVisit, muito mais em imóveis sem recheio e aqueles imóveis que são novos, né, estão sendo construídos. É isso. E como é que vê o futuro do mercado imobiliário? O futuro do mercado imobiliário sempre vai ser, eu diria, estável no sentido de movimentar compra e venda de imóveis, independente da economia, ser uma economia que está, eu diria, em crise ou não em crise, porque a movimentação de imóveis sempre vai acontecer. Basta nós entendermos como foi, por exemplo, o percurso de uma Remax, é uma empresa que já existe há muitos anos.
A Remax, se você olhar como ela cresceu ao longo dos últimos 20 anos, a curva foi sempre de subida, ou seja, estou usando a Remax, mas a gente pode falar de outras imobiliárias. O mercado imobiliário sempre vai ser um mercado que vai fazer negócios independente das crises financeiras que assolam o mundo. Ele sempre vai girar negócio, até porque é um mercado que movimenta 9 trilhões de dólares anualmente, e esses 9 trilhões eles vêm subindo ao longo dos últimos 15 anos numa faixa de 10% a 15% ao ano. Mas a nível tecnológico, acha que os consultores imobiliários que não se adaptarem à tecnologia vão ficar de fora? Sem dúvida, não só a tecnologia, como por exemplo da plataforma da Kizag, onde vai trazer bons negócios, vai fazer com que os consultores movimentem o maior número de imóveis por ano, mas também as outras tecnologias, como as tecnologias digitais, certo? Como as mídias sociais. Sim, os consultores têm que mesmo aquele consultor que ainda vai bater de porta em porta, acha que isso vai deixar de existir? A Kizag está vindo para ajudar nisso, sem dúvida. Porque ele não precisa de bater porta em porta, ele só precisa de acessar a plataforma da Kizag. Quanto ao lado humano, como a plataforma da Kizag atua no estágio anterior à mediação, a mediação hoje, em 99% dos casos do mundo, atua com a atuação de um consultor e do comprador, que são 2 pessoas, e do proprietário, né? São 3 pessoas envolvidas nesse processo de venda. A Kizag atua antes, facilitando uma pré-venda, vamos dizer assim, se eu posso chamar de pré-venda, então o lado humano fica preservado. A gente só está dando ferramentas melhores para o humano trabalhar. Exatamente. Exatamente. Para se encontrarem todos. Exatamente isso mesmo. Sim, sim, e é exatamente perguntar sobre o Key Learning, que vai acontecer, que vai ter a primeira Masterclass no dia 30 de outubro. Bom, vamos lá. Outro componente muito importante da plataforma da Kizag é, de fato, uma coisa chamada disseminação do conhecimento ou qualificação. Vamos lá. A qualificação envolve não só o fato da gente estar colocando o comprador no comprador à medida que o comprador entra e está interessado naquele imóvel, mas também, vamos lá, outra qualificação. O proprietário, quando coloca um imóvel na Kizag, ele de fato está intencionando a vender aquele imóvel, já é mais uma qualificação. E o consultor, através da própria qualificação que a Kizag vai fornecer. Isso tudo junto, mais o Key Learning, que vai ajudar o consultor a ter uma formação adicional e extra ao que ele já tem, vai fazer com que o consultor seja mais capacitado ainda e que a confiança seja instaurada de uma forma mais ágil junto ao próprio proprietário e ao comprador também. Certo? Ou seja, remete à questão de há pouco, se o consultor não se adaptar ao mercado tecnológico, às tecnologias, e se não tiver essas ferramentas, acaba por ficar um bocadinho de fora. Sim. E vocês vão dar essas ferramentas para que ele consiga acompanhar o mercado. Exatamente, só reforçando, o Key Learning vem para poder dar treinamentos adicionais em gestão de vendas e gestão financeira para os consultores, diferentemente de somente uma formação em gestão de vendas de imóveis, mas eu diria que é um adicional, são outros tipos de habilidades, o que vai fazer com que a qualificação do consultor se expanda. É isso. José, uma última pergunta. Imaginemos que o futuro é hoje, o que é que mudaria nele? O que eu mudaria nele? Sim. Eu colocaria a Kizag na primeira escolha de todas as pessoas que vão vender uma propriedade. Boa resposta. Muito obrigada, José. Obrigado. Obrigada. Está interessado em colocar a sua propriedade na Kizag ou registar-se enquanto consultor e ver os imóveis disponíveis? Vá a kizag.com e fale com um dos nossos especialistas. E não se esqueça, todas as semanas trazemos novos temas para consultores, proprietários e todos aqueles que sabem que o futuro acontece agora. Até já!